Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Vamos sentar um pouco. Se você pegar o Atos dos Apóstolos, você vai ler, convido até vocês para lerem, lê o Atos dos Apóstolos inteiro. Você vai ver a história de um monte de gente, que eram aqueles que inicialmente seguiam Jesus, e depois alguns que entraram, né, para seguir Jesus, e aí a história de vida deles, o que foi acontecendo com eles. E quando eu falo desses personagens, eu sempre penso que são pessoas que viveram um tempo na terra, um tempo que foi dado a eles, mas a vida dessas pessoas fez muita diferença. E assim como eles tiveram o tempo, é o que acontece com a gente. Nós temos um tempo, cada um de nós, enquanto estamos aqui na terra, nós temos um tempo, e esse tempo é o tempo que nasce até o tempo que morre, e ninguém sabe qual é esse tempo, mas existe o tempo para cada um, e eles são exemplos de usar bem o tempo, de ter uma vida capaz de ser registrada aqui na Bíblia. A vida deles foi tão significativa, que a vida deles está registrada aqui, no Velho Testamento também, mas ali no Atos dos Apóstolos tem um monte de gente, um monte de pessoas que tiveram uma vida, e essa vida foi tão significativa que ela ficou relatada ali, para servir de exemplo para as outras pessoas. Então esses são exemplos, são pessoas que nós podemos olhar, não são pessoas diferentes de nós, são pessoas do seu tempo, que viviam no seu tempo, assim como nós vivemos agora no nosso tempo, com todas as dificuldades do seu tempo, e nós temos um monte de dificuldades do nosso tempo. Não dá nem para dizer assim, a vida deles era mais fácil, a nossa é mais difícil, ou vice-versa. Cada um no seu tempo vai ter as suas dificuldades e as lutas que vai ter que enfrentar. E a vida deles serve de exemplo para nós decidirmos se queremos ou não ter essa vida. Eu quero deixar muito claro que você decide, eu decido, cada um decide a sua vida, cada um é responsável pela decisão de como é que quer conduzir a sua vida. Não adianta falar, não é por causa do fulano, é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa do marido. Não, você decide o que você quer fazer da sua vida. E a palavra de Deus diz que no último dia é disto que prestaremos conta. No último dia ele diz assim, o que você fez com a sua vida? Essa é a pergunta que ele vai fazer. Ah, eu te fiz o que o fulano queria. Então não deu, né? Porque você tinha que fazer a sua vida do jeito que você achava que devia fazer. É uma responsabilidade individual. É eu que decido a minha vida, você decide a sua. A gente decide os filhos quando eles são pequenos, porque depois, até os pequenos não decidem muito, né? Mas depois de uma certa idade, então, cada um não adianta mais que nada ele vai fazer, é o que ele quiser. A decisão é dele. Então é muito importante que a gente tenha muita clareza, o que eu estou fazendo com a minha vida, porque é eu que decido. O que eu vou fazer com a minha vida? E é isso que eu quero que a gente pense um pouquinho, para a gente depois rezar. Que jeito, eu quero oferecer aqui o jeito que você pode decidir, né? E esse Atos dos Apóstolos é muito interessante. Quando eu li pela primeira vez os Atos dos Apóstolos, eu falei, nossa, que coisa mais maluca esse negócio aqui, né? Porque desde o começo, todos esses personagens, eles têm uma fala muito interessante, que é a seguinte: eles receberam o Espírito Santo e a partir de então, cada um deles seguiu alguns caminhos. Mas eles falam o tempo inteiro, quando eles relatam, eles falam assim: e Deus me levou para lá, e Deus me mandou para lá, e Deus me mandou fazer não sei o que lá.
e Deus me dirigiu para tal situação. Interessante, porque eles entregaram a vida para que Deus conduzisse a vida deles. Começa assim, é assim que eles fazem. Eu peguei um personagem aqui muito interessante, que é a situação da conversão do ministro da rainha da Etiópia, que diz assim, olha, começa dizendo assim: um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Só vou pegar isso aqui porque o texto é longo. O anjo apareceu e falou para ele o quê? Pega tal direção e desce e vai para lá. E o que Filipe fez? Fez o que o anjo falou. Então nós temos que começar a pensar que tem duas coisas aí. Tem o anjo que falou, então Deus que falou, e depois que ele obedeceu. E aí eu pergunto para você, e daí, hein? Como é que Deus fala? Começa aí o problema, como é que Deus fala? Nós temos que aprender a escutar Deus. Quem não aprende a escutar Deus não pode ter esta vida, porque não escuta Deus. Como é que vai fazer o que Deus mandar se não escuta Deus? Então a primeira condição é: eu tenho que escutar a Deus, eu tenho que aprender a escutar a Deus, eu tenho que saber escutar a Deus. E ele vai, depois segue lá e prega para aquela rainha da Etiópia, ela se converte, e todo o Atos dos Apóstolos está falando isso, o tempo inteiro, de várias pessoas. Um foi para lá, outro foi para cá, o outro foi preso, veio o anjo, soltou, e Deus mandou o que ele tinha que fazer. Sempre assim, Deus fala, ele escuta e ele obedece. Mas como obedecer se nem sei que Deus falou? Então nós precisamos aprender a escutar a Deus. Primeira condição. Se você não aprender a escutar a Deus, já não vai dar certo. Você precisa aprender. Aí você vai dizer: não, mas então eu tenho que pedir para o Sidney, né, rezar, porque ele escuta a Deus. Eu quero dizer que não é assim, não. Você tem que escutar a Deus para a sua vida. Você tem que escutar a Deus para a sua própria vida. Se você depender do outro, você vai falhar demais, porque o outro não vai escutar para a sua vida, ele escuta para a vida dele. O máximo ele vai rezar e falar alguma coisa de vez em quando que Deus fala. Cada um tem que escutar para a sua própria vida. E aí você pensa assim: mas o que é escutar a Deus? Ele vai falar aqui no meu ouvido? Não, porque se você escutar uma voz de fora, você já não é Deus, tá? Você já renuncia, porque não é Deus. Deus não fala fora no nosso ouvido, não é uma voz que fala aqui. Nós precisamos aprender a escutar a Deus. E eu sempre falo que isso é um treinamento que Ele vai dando. É um treinamento das pequenas coisas do dia a dia. Ele vai nos treinando até chegar nas grandes coisas. Não é de uma hora para outra: eu comecei a escutar a Deus agora, ou fulano é o escolhido porque ele escuta a Deus. Não, ele escuta porque ele deixou Deus treinar ele. Mas todo mundo pode escutar a Deus, porque Deus quer falar com todos, porque Deus quer dirigir todos. Todos aqueles apóstolos, eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, e a vida deles foi plena, foi perfeita diante de Deus, porque eles escutaram e obedeceram. Mas nós precisamos aprender a escutar. Se eu aprender a escutar, eu posso depois obedecer. E eu quero falar sobre isso, sobre escutar a Deus. Como é que eu escuto a Deus? Que jeito eu escuto a Deus? É uma voz externa? Não, porque eu já falei para vocês que não é. Se for uma voz de fora, não escuta, porque Deus não fala assim. A Bíblia fala como é que Deus orienta. A Bíblia fala como Deus fala. Está lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina
pode dizer: Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Ele começa o Coríntios 12 aqui, ele começa dizendo que quando você não conhecia Deus, você se deixava levar pelas vozes do mundo, que são as diversas vozes. Pode ser de uma pessoa, pode ser de meios de comunicação, pode ser da nossa sociedade, pode ser de tendências que existem no mundo, daquele momento do mundo. Uma série de coisas que estão ao nosso redor, que são as coisas do mundo. Mas quando nós conhecemos Jesus, conhecemos o Espírito Santo, nós temos que começar a escutar então a voz de Deus, deixar de escutar essa voz e começar a escutar a voz de Deus na nossa vida e para a nossa vida. Porque Ele quer dirigir a nossa vida, mas Ele tem que encontrar quem escute, para que Ele possa falar: faça isso, faça assim, e acontecer o que é o melhor. Então, ele começa dizendo: ó, não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero mais que você siga as vozes do mundo. Quero que você aprenda a seguir uma outra voz. Entenderam? Então fala para a pessoa do lado aí, ó. Tem que escutar a voz de Deus de um outro jeito, e não a voz do mundo mais. Senão você não vai conseguir. Aí eu já dei muitos encontros, principalmente de oração, de libertação. Eu já fui coordenadora estadual do Ministério de Cura e Libertação, e eu dava um monte de encontros no Paraná inteiro. Aí as pessoas, todos os lugares que eu ia, as pessoas perguntavam assim para mim, numa determinada altura: quanto tempo você reza? Quanto tempo tem que rezar? Porque todo mundo quer uma regra, e eu quero dizer, não tem regra, não tem, porque se tivesse eu dava para vocês, e eu também fazia regra, mas não tem regra. É um aprendizado individual que cada um tem que ter. Se eu soubesse, eu diria: não, você vai rezar tanto tempo por dia, você vai ler a Bíblia tanto tempo, você vai fazer. Não dá para dizer assim, não há regra para que a gente possa seguir e aí virar uma pessoa que escuta Deus. Nós temos que buscar, como diz a Bíblia, assim, tateando e aprendendo. Eu quero convidar você hoje para você aprender, para você começar a aprender, ou se você já está aí no caminho, que você aprenda mais ainda. E a palavra que é certa para nós e que diz, ó, assim você escuta Deus, é essa palavra de Coríntios 12. E ela diz assim, ó, versículo 4, quem quiser pegar aí. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas é um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é um mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui a todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Então, não dá nem para dizer como é que Deus vai falar com você. Mas se você buscar ouvir a Deus, Ele vai ensinar você que jeito Ele vai falar com você. Está falando ali, ó, são muitos os dons. A um é dado um conhecimento, né? Que é você olhar para a cara da pessoa e falar aquilo que você não sabe dela, e ela olhar para você e falar: como você adivinhou? Quando a gente tem esse discernimento, as pessoas falam isso para a gente, vira e fala: mas como que você adivinhou? Não adivinhei nada.
Isso é o dom que o Espírito Santo dá para a nossa vida. Ele dá, é isso que está acontecendo. É uma ciência, um conhecimento de repente do que você não sabia. E isso não é falado no ouvido não, isso vem dentro da gente, que a gente aprende a ouvir. A outro ele dá sonhos. O outro aprende a escutar os seus sonhos, porque o Senhor fala nos sonhos dele e ensina ele nos sonhos. A outro o Senhor dá a profecia, a outro o Senhor dá um discernimento dos espíritos, que é entender muito bem o que está acontecendo naquela situação, quer dizer, saber se tem coisa do mal, se não, e qual a situação que está acontecendo. E ele diz que a cada um, ele fala de um jeito. Perceberam que não é tudo para todos? Não é uma pessoa que vai ter todos os jeitos de Deus falar e a outra não vai ter nada, né? Porque aquela lá não é digna. Não, Deus dá a cada um uma maneira de falar. E o que eu quero convidar você é que você busque, que você pare de viver ao sabor do mundo e diante da sua vida, dos problemas que você tem ou das inseguranças, das dificuldades, que você mesmo diga: Senhor, fala comigo. Eu não sei como é que o Senhor vai falar comigo, mas fala de algum jeito. Eu preciso aprender, então me ensina. Fala comigo, Senhor. Se é para eu ter sonho, que eu tenha. Se é para mim ter uma ciência, um conhecimento, que eu tenha. Se é uma profecia, que eu tenha. Mas fala comigo, Senhor. Eu preciso ter uma luz nesta terra. Porque senão, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: ninguém vai conseguir. Se você não tiver essa graça de Deus para a sua vida, eu duvido que consiga chegar até o fim e falar: fiz tudo certo que eu tinha que fazer. É muito difícil de saber. Então você tem que treinar, você tem que aprender a rezar e escutar a Deus. Tem que aprender a rezar. Por isso não tem regra para as orações, senão eu dava toda a regrinha para vocês, todas as orações que vocês tinham que fazer e o tempo que vocês tinham que fazer. Não tem. Para cada um é diferente do outro. Você tem que aprender a rezar para a sua vida e você tem que aprender a escutar a Deus. E aí Deus vai dar aquela luz e vai dizer: este problema é isso. Cada um ele vai falar de um jeito. Eu, por exemplo, eu nunca sonho, mas quando eu sonho, eu sei que é o sonho que Deus está me falando. E sempre é. Ele sempre me avisa todas as coisas e me mostra as coisas que eu não estou enxergando. E eu não sonho nada, só sonho quando é para sonhar que Deus está me falando. Estou falando de mim. Há aqueles que vão ser assim, há outros que não. Então não queira que venha algo pronto, é você que vai aprender. Mas você tem que querer aprender. Porque se você quiser seguir só desse jeitinho aí do mundo, pedindo oração para o Sidney ou para o grupo de oração, você nunca vai aprender. Você precisa começar a pedir: Senhor, fala comigo, ensina-me a escutar, ensina-me a orar, me fala o que é essa situação. Sabe, a gente começa a treinar que quando acontece qualquer coisa na vida da gente, a gente para e fala: Senhor, me ensina o que é isso aqui. Senhor, me mostra. E para de ficar tomando decisão no ambiente confuso que muitas vezes aparece. Você para e fala: Senhor, me mostra. E aí o Senhor começa a te ensinar a resolver os problemas com Ele. E aí você vai vendo que realmente aquilo acontece. E aí você vai vendo o mundo de outro jeito. E aí passa 1 mês, 2 meses, passa 1 ano, 2 anos. Quando você olha, você fala: nossa, eu aprendi. Estou aprendendo mesmo a escutar a Deus e a rezar do jeito que deve ser, segundo o Espírito Santo de Deus. Você só vai conseguir se você fizer esse treinamento. No mais, você pode vir no grupo de oração, fazer campanha de tudo que tem aqui, pedir oração no final para todo mundo, ir no outro grupo de oração, ir lá no outro, ir um monte de lugar, porque tem gente que faz isso, vai um monte de lugar, e eu vou dizer, vai ficar igual sempre. Porque não é isso que vai mudar você. O que vai mudar você é quando você aprender
a escutar o Senhor, e o Senhor fala com você, e aí você faz aquilo, e aí você olha e fala: nossa, era isso mesmo que estava acontecendo, é isso mesmo que eu tenho que fazer, agora eu estou entendendo, e aí você vai ficando cada vez com mais fé, e você vai ficando cada vez com mais expectativa do poder de Deus agir, como age na sua vida. É o convite que eu faço para você nessa noite, que esse ano, que a gente vem aqui, faz um monte de campanha, pede um monte de coisa para Deus, para resolver problema daqui, problema dali, resolver situação daqui e dali. Eu quero convidar você a ser diferente, que esse ano você escute a Deus e você comece a aprender de Deus para a sua vida, não é a vida dos outros não, tá? Da sua vida. Você aprenda para a sua vida e você comece a se transformar num homem e numa mulher cheia de fé e do poder de Deus, porque quando isso acontece, você vê os milagres acontecendo na sua vida, você vê o poder de Deus acontecendo, e aí você se torna cada vez mais firme na fé. E vou dizer mais, serve para você e serve para a sua família, Essa semana mesmo os meninos estavam falando lá, por causa da situação da cachorrinha lá, que tinha a cachorrinha do meu filho lá, que estava lá na casa da namorada dele, e ele ligou para mim: mãe, a cachorrinha sumiu, fugiu, para o portão ela fugiu. E agora, o que nós vamos fazer? Eu falei: não sei, vai ser difícil a cachorrinha recuperar, Vamos rezar. E aí eu fui rezando, e falei para ele assim: não, nós vamos rezar, e ela vai voltar, porque foi isso que Deus me falou. E rezamos uma semana, e aí eles falam assim para mim: cachorrinha não voltou, não apareceu. Eu falei: não, mas nós vamos rezar, vamos continuar na oração, porque a cachorrinha vai aparecer. É uma coisa boba, mas eles nunca mais esqueceram disso, porque aconteceu faz pouco tempo. Eles não esqueceram, dessa semana falaram: nossa mãe, mas aquele milagre da cachorrinha, que chama Tila, foi um milagre mesmo, não é impossível. Eu falei: então, é assim mesmo. Aí rezamos, gente, passou 2 semanas, aconteceu o milagre. O Mateus foi no banco, lá na UEM, e ele me liga assim: mãe, vou te falar uma coisa, a cachorrinha está aqui do meu lado, ela apareceu do nada e está aqui do meu lado, vem me buscar. Aí eu fui lá, busquei ele com a cachorrinha. 15 dias depois, essa cachorrinha apareceu no lugar mais improvável, que ele foi por acaso no banco e achou a cachorrinha. E eles nunca esqueceram, falaram essa semana desse milagre. Na hora que isso começar a acontecer na sua vida, sua família também vai ter fé. Sua família também vai ver que a oração não é em vão. Que quando você escuta Deus e faz aquilo que Deus está falando, você vai ter êxito, e todos vão aumentar a sua fé. Então, por mais que você reze pela sua família precisa encontrar fé também. Todos os seus filhos, todos os seus familiares precisam encontrar fé. E quando isso acontece na sua vida, vai começar a acontecer na vida deles também, porque eles vão ver. Isso é visível. Não é tenha fé, a fé abstrata. Não, é a fé concreta. Não, isso acontece mesmo, aconteceu. E aí, o diabo não rouba essa fé de ninguém, porque ele viu, porque as pessoas veem acontecer. Então não rouba a fé. É isso que eu convido você a fazer esse ano nesse grupo de oração. Seja um homem e uma mulher de fé, de escutar a Deus. Se você não escuta, não tem problema, começa a pedir para Deus te ensinar, para Deus falar com você, para você entender o que Deus está falando, e obedeça. Obedece o que Deus falar para você. Se Deus falar, aguarda, você aguarda. Igual eu falei, espera que a cachorrinha vai aparecer. Se Deus falar, espera, você espera. Se Deus falar, não tem jeito, você vai ver que não tem jeito. Faça, obedeça. Começa a escutar e começa a obedecer, que você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida, na sua família, esse ano. Amém?